A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Chegamos hoje à aula de número 6 da nossa série de Escatologia da Alma. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, na descrição do vídeo eu vou deixar o link para que você possa acessar as demais aulas. É importante, meus irmãos, que você comece da aula de número 1 para que haja um correto entendimento a respeito do que trataremos nesta aula. E nesta aula, nós vamos tratar sobre a imortalidade da alma no Antigo Testamento. Ou seja, hoje vamos dar um passo fundamental em nossa jornada pela doutrina da alma. Entender como o Antigo Testamento revela a imortalidade da alma humana. Às vezes, as pessoas têm a impressão de que o Antigo Testamento é vago sobre a vida após a morte. Alguns até afirmam que os hebreus antigos não tinham uma visão clara sobre a imortalidade. Mas quando examinamos as Escrituras com calma, profundidade e discernimento, percebemos que isso não é verdade. O Antigo Testamento não só apresenta sinais claros da imortalidade da alma, como também estabelece as bases para que o Novo Testamento irá ampliar com luz ainda maior. Hoje vamos caminhar pelas páginas antigas da revelação de Deus e perceber que mesmo antes de Cristo se encarnar, a verdade da continuidade da vida após a morte já estava presente, ainda que em sombras, símbolos e afirmações poderosas. Vamos devagar, porque esta aula é profunda e preciosa. Vamos primeiro ver a narrativa da criação, pois ela já sugere a imortalidade. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós podemos ler: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente." Aqui, como já estudamos nas lições anteriores, Deus faz o corpo do pó, mas a vida vem do sopro divino. A alma é resultado da combinação de matéria mais sopro de Deus. Observe, o corpo é do pó da terra, mas a alma é do sopro de Deus. Ora, meus irmãos, o pó volta ao pó, mas aquilo que procede de Deus não se desfaz como matéria. Isso significa que já na criação, a alma ela é apresentada como realidade que não se dissolve na morte. O próprio Salmo 90, versículo 2 diz: "Antes que os montes nascessem, tu és Deus de eternidade a eternidade." E zeloso como o nosso Deus Deus dá ao homem algo que vem dele, fôlego. Esse fôlego não desaparece com a morte do corpo, não é verdade? Segundo ponto, o episódio da queda mostra que a alma continua existindo. Quando o homem peca, Deus diz: "No dia em que dela comerdes, certamente morrerás." Adão come. Adão morre imediatamente, meus irmãos, depois que ele come o fruto? Não. Fisicamente, o Adão ele vai continuar vivo por séculos, não é verdade? Mas a morte espiritual ela acontece imediatamente. E ainda assim, após a morte física, a Bíblia mostra que a alma segue viva. O melhor exemplo disso é o de Abel. Os irmãos conhecem bem a história. Jesus Cristo ele diz que a voz do sangue de Abel clama da terra. Você pode ver isso ali em Gênesis capítulo 4, versículo 10. Isso aponta para consciência, identidade e continuidade espiritual. Hebreus capítulo 11, versículo 4 ainda reforça: "Por ela, depois de morto, ainda fala." Se depois de morto Abel ainda fala, é porque a alma está viva. O sangue clamava da terra. Terceiro, os patriarcas tinham consciência da vida após a morte.
Observe Jacó, quando ele pensa que José estaria morto. Ele diz: na sepultura descerei a meu filho chorando. Gênesis capítulo 37, versículo 35. Jacó estava vivo, José estaria morto. Jacó, ele cria em um lugar dos mortos. Ele cria que a sua alma encontraria a alma de seu filho. Isso é linguagem poética, isso é teologia, meus irmãos. Outro exemplo é quando Jacó está perto da morte. Quando ele está perto da morte, ele diz: eu me congregarei com o meu povo. Gênesis capítulo 49, versículo 33. Congregar-se implica em consciência, existência e reunião. Jacó sabia que a sua alma continuaria viva e encontraria os seus antepassados. Meus irmãos, esse curso ele é bem grande. Então, às vezes eu falo um pouco rápido, você veja o vídeo mais de uma vez, anota os versículos, tenha um caderno, uma caneta em sua mão, anotem os versículos para depois você conferir tudo novamente. Amém? Quarto ponto, Jacó apresenta uma das declarações mais fortes da imortalidade. Jó é talvez o testemunho mais impressionante do Antigo Testamento. Em meio ao sofrimento, ele declara: porque eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não outros. Jó, capítulo 19, verso 25, aliás, versos 25 até o 27. O que Jó está dizendo aqui, meus irmãos? O meu Redentor vive, ele se levantará, a minha pele será consumida, pele consumida, morte. Mas verei a Deus, eu mesmo o verei. Isso é continuidade da alma, isso é ressurreição futura. Jó sabia, o corpo morre, a alma continua, e o corpo será restaurado no fim. Esse é o fundamento da imortalidade. Quinto ponto, Davi também cria na vida após a morte. O rei Davi dá testemunho sobre isso. Primeiro exemplo é quando o filho de Betseba morre. Ele diz: eu irei a ele, porém ele não voltará para mim. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Observe, eu irei a ele. Não é metáfora. Davi cria que a sua alma encontraria a alma do seu filho. O segundo exemplo está em Salmo 16, versículo 10. Pois não deixará a minha alma no Sheol, nem permitirá que os teus santos vejam corrupção. Esses versículos se aplicam profeticamente a Cristo, mas Davi fala de si mesmo também. Ele fala de sua alma no Sheol e da sua promessa que não permanece lá para sempre. Isto é convicção e imortalidade. Alguns escritores, quando eu estava preparando esta aula, também citam o fato de Samuel subir das entranhas da terra. Mas eu não vou trazer esse exemplo aqui para os irmãos, porque eu não creio que aquele que subiu para falar ali com o rei Saul, quando a feiticeira invoca Samuel, eu não creio que aquele ali seja a alma de Samuel. Para mim, aquilo ali é um espírito maligno que subiu para enganar o rei Saul. Mas há alguns teólogos que apresentam aquilo ali também como continuidade da vida. Mas eu não creio dessa forma, então eu não vou colocar aqui como um exemplo. Os irmãos devem me entender bem. Sexto ponto, o Antigo Testamento apresenta o Sheol como lugar de consciência após a morte. O Sheol não é cova física, é o estado dos mortos. E o Antigo Testamento sempre apresenta o Sheol
como lugar de existência consciente. Vejamos alguns exemplos. Isaías capítulo 14, versículo 9. O Sheol, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos. Aqui, Isaías apresenta os mortos como alertas, conscientes, recebendo e reconhecendo outros mortos. Ezequiel, capítulo 32, ele descreve os mortos como reconhecendo quem chega, conversando, observando. Sétimo ponto. Daniel revela o futuro da alma e a ressurreição. Daniel, capítulo 12, versículo 2, é a maior declaração da imortalidade, mas ressurreição no Antigo Testamento. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Observe, meus irmãos, dormem no pó, corpo, ressuscitarão, alma permanece, vida eterna, consciência, vergonha e desprezo eterno, consciência. Daniel ensina o que Paulo irá desenvolver depois. A alma continua existindo e aguarda a ressurreição. Oitavo ponto. O salmista sabia que a alma é imortal. Salmo 37, versículo 28. O Senhor ama o juízo e não desamparará os seus santos. Eles serão preservados para sempre. Aqui está a preservação eterna da alma. Também temos em Salmo 49, versículo 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois me receberá. Deus, ele recebe a alma. Ela não se perde, ela não se dissolve. Não há aniquilação da alma. Também temos Salmos 73, verso 24. Guia-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Para onde vai a alma do justo? Para a glória. Também temos, meus irmãos, vamos dizer, ponto 9, né? Eclesiastes apresenta a separação entre corpo e alma. O texto mais explícito do Antigo Testamento sobre a separação é Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui temos corpo, volta ao pó, alma, espírito, volte para Deus. Não há aniquilação, não há suspensão, não há sono espiritual, há retorno. Este versículo sozinho destrói todas as teorias de que o Antigo Testamento não cria em imortalidade. Meus irmãos, obviamente que a doutrina da escatologia da alma, ela é uma doutrina por si só complexa de ensinar. E eu não estou fazendo aqui a distinção entre a alma e o espírito. Eu estou fazendo a distinção entre o corpo material e o corpo imaterial. Mas, porque se eu for trazer outra matéria tão complexa quanto essa para aqui para dentro, que é a separação entre a alma e o espírito, aí ficaria bem complicado para os irmãos, né? Então, o homem é corpo, alma e espírito. Mas aqui eu estou explicando com base em corpo material e corpo imaterial. Amém? Que fica entendido isso aqui, para que os irmãos não façam confusão. Por isso que é importante, meus irmãos, você assistir uma aula de cada vez, sem pular etapas, porque às vezes eu falo coisas importantes e os irmãos passam desapercebidos, porque querem passar depressa demais, querem pular a aula. Não, siga certinho as aulas, existe um motivo desta sequência. Vamos ao próximo ponto, ponto 10.
O Antigo Testamento apresenta Deus como Deus dos vivos. Jesus cita Êxodo capítulo 3, versículo 6, para provar a imortalidade. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Jesus conclui: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ele diz isso no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 32. Isso significa o quê? Que Abraão está vivo, Isaque está vivo, Jacó está vivo, suas almas elas continuam existindo diante de Deus. Vamos ver aqui agora alguns teólogos sobre o Antigo Testamento e a imortalidade. Louis Berkhoff afirma: o Antigo Testamento, embora menos explícito que o Novo Testamento, apresenta claramente a continuidade da alma após a morte. Norma Geisler diz: a imortalidade está implícita, mas real, no Antigo Testamento. A ressurreição futura confirma que a alma continua viva. E também outro teólogo que nós estamos usando muito para fazer esse curso é August Strong, e ele escreve o seguinte em seu livro: a doutrina da vida após a morte floresce no Novo Testamento, mas suas raízes profundas estão no Antigo Testamento. Ou seja, meus irmãos, a revelação ela é progressiva, porque o Antigo Testamento não é tão explícito quanto ao Novo, porque a revelação se faz em etapas. Provérbios 4, versículo 18 diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A ressurreição de Cristo é o dia perfeito. O Antigo Testamento é a luz da aurora, mas mesmo a aurora tem luz suficiente para ver que a alma existe, a alma continua, a alma ressuscita e a alma terá um destino eterno. Meus irmãos, para concluir esta aula, depois dessa caminhada tão rica, o que é que nós podemos afirmar no Primeiro Testamento? Primeiro, nós podemos afirmar a imortalidade está presente no Antigo Testamento. Também podemos afirmar que os patriarcas, eles criam na continuidade da alma. Podemos afirmar que os salmos afirmam que Deus, ele recebe a alma. Os profetas anunciavam a ressurreição e juízo eterno. O Sheol é o lugar de consciência. E por fim, também podemos afirmar que o corpo volta ao pó, mas o espírito volta a Deus. Meus irmãos, a revelação ela é progressiva. E o Novo Testamento ilumina o que o Antigo Testamento já afirma. O Antigo Testamento é a fundação, o Novo Testamento é o edifício completo, na revelação de Cristo e a luz final que esclarece tudo. Mas o fundamento está lá. A alma é imortal, continua viva e aguarda a sua ressurreição. Vamos parar por aqui nesta aula. É um assunto muito grande, é um assunto que exige mais esforço intelectual de cada um. Reveja essa aula, anote os versículos, estuda tudo direitinho. Se for preciso, volte às aulas anteriores para você tirar suas dúvidas. E amanhã a gente volta com a próxima aula. Amém? Estamos hoje na aula 6, né? Amanhã nós estudaremos a aula 7, que terá como título O Estado Intermediário no Antigo Testamento. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até a nossa próxima aula.